Boa tarde, gente. Eu sou a Marina. Estou muito feliz do Fábio e a Suzana estarem aqui hoje. E eu vou contar um pouquinho da minha história, o que eu venho fazendo há 16 anos com muito amor. E quando eu estava fazendo a minha apresentação, eu fiquei muito emocionada porque eu falei, cara, eu faço uma coisa muito legal. E às vezes quando a gente vai trabalhando, a gente não percebe, né, o tanto que a gente faz coisas legais na vida da gente. E vou começar falando um pouquinho sobre mim, minha história. Quando eu era pequena, eu era muito custosa, muito sapeca. Meus primos sofriam comigo. E a maior referência que eu tenho assim na minha infância foi meu avô Ari. Hoje ele tem 92 anos, está entre nós ainda. E ele sempre foi um cara muito caridoso, muito bondoso, chamava as pessoas que estavam em situação de rua, pobres, para casa, comia com a gente no Natal. E eu achava ele o cara, falava, cara, esse cara é foda. Meu avô muito simples, nunca foi rico, mas tudo que ele tinha ele dividia com todo mundo e nunca faltou nada na casa. E sou filha de pais separados, honro os meus pais, minha mãe e meu pai, amo imensamente eles. Mas isso me trouxe muitos desafios durante o meu processo de amadurecimento, mas também me trouxe muitas possibilidades de evoluir, de melhorar, de fazer diferente. E hoje em dia eu quero e tento me dedicar mais para ter qualidade de tempo vivido, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é a qualidade do tempo que a gente vive. Dinheiro é muito importante, a gente precisa de dinheiro, mas eu acredito que o dinheiro ele tem que ficar na altura do bolso. Um paciente meu falava muito isso. Dinheiro, quando ele começa a assumir a altura do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa mente, aí você já perdeu um pouquinho a noção das coisas. Eu trabalho e levanto a bandeira da humanização em saúde, mas da humanização das pessoas. A gente precisa de mais seres humanos, pessoas que se importam com outras pessoas, né? Pessoas que ajudam o outro em momento de sofrimento e dor. E hoje eu me dedico a estudar a espiritualidade mais a fundo. E os meus maiores exemplos de vida, sempre quando eu leio a história, quando meu avô me contava as histórias da Bíblia, Jesus, Maria e José, né? Que é a maior história de amor que existe no universo, no mundo. E quando a gente consegue resgatar um pouquinho disso dentro da gente, a gente faz muita coisa boa para qualquer pessoa que esteja do nosso lado. E a minha verdade, 16 anos eu trabalho com pessoas idosas e pessoas em cuidado paliativo, que é o cuidado no fim da vida, né? A gente tenta fazer um trabalho que deixa o exemplo, porque eu acho que isso é a melhor coisa que existe, né? Falar, eu nunca fiz uma palestra falando da minha verdade. Eu sempre fiz palestras falando, o teste tal, vamos fazer isso, sarcopenia, vamos fazer. Mas falando da minha verdade foi uma coisa que impactou muito em mim também, sabe? E é esse o exemplo que eu deixo, mais do que palavras, né? Isso eu faço todos os dias da minha vida, de 6 horas da manhã às 7, 8 horas da noite. E eu cuido de pessoas, e esse cuidar, eu acho que esse exemplo meu transforma não só as pessoas, mas a mim, me torna um ser humano melhor. E a gente precisa ter esse olhar de humanização. Opa, não, gente, a melhor foto, amor, essa era a última. Tá, e aqui eu coloquei umas fotos minhas com os meus pacientes, mas não está rodando. Essa era a última, era para fechar. E na clínica, né, na empresa onde eu trabalho há 16 anos, a gente faz vários eventos, eu coordeno os eventos.
E uma das coisas que eu faço, além de coordenar esses eventos, é participar do evento. Porque isso reduz a distância entre eu, meus pacientes, entre eu e as famílias. E, além disso, isso me faz muito feliz. Eu me sinto feliz, eu me encontro fazendo isso. Eu tenho que participar do evento, eu tenho que me caracterizar, eu tenho que pintar meu dente de preto. Eu não tenho vergonha de fazer isso. E aí, durante essa caminhada minha, eu recebi muitas críticas, porque as pessoas falavam: Marina, mas você está ganhando grana, sua agenda está sempre cheia, por que você está fazendo isso? Desnecessário, você está se desgastando. Nossa, mas para que você faz? Isso não é fisioterapia? E eu ficava pensando, as críticas eu acho que são importantes mesmo, porque tinha hora que eu falava: será que está demais? Será que eu estou perdendo a noção? Será que eu estou realmente ficando doida? E é importante, eu acho que todo mundo aqui já sofreu alguma crítica quando tinha uma ideia, quando decidiu mudar de carreira, enfim, qualquer, um dono de uma empresa, qualquer pessoa. A crítica, ela faz parte, e ela faz parte também para afirmar o caminho que você quer seguir para a sua vida, se você quer seguir um caminho diferente ou se você quer ir junto com todo mundo. E aí as pessoas começaram a me perguntar: Marina, qual que é o segredo, que sua agenda está cheia, que você sempre tem cliente, que não sei o que tem. Qual que é o segredo? E o segredo é simples: simplificar. Em qualquer área, qualquer coisa da nossa vida. É simplificar. Nós, como seres humanos, nós estamos perdendo o contato entre nós mesmos. Não existe toque, não existe abraço, não existe olhar. A gente está se perdendo no celular, a gente está se perdendo no computador. E isso é muito importante. Isso é cura. Tá? Então, assim, eu reduzi meus protocolos, e comecei a escutar mais as pessoas. Isso eu não estou dando. Eu comecei a encontrar formas não descritas na literatura para aliviar a dor, principalmente a dor da alma daqueles pacientes que estavam, em fase de fim de vida. E ser acessível. Eu acho que é o principal. Tem várias coisas aqui, mas eu sempre fui acessível, não só para os meus pacientes, para a minha família, para os meus amigos. Tudo que a gente vai construir na vida, a gente precisa ser acessível aos nossos clientes, aos nossos colaboradores dentro da nossa empresa. Mas por que ele está triste? Por que ele não está tendo o mesmo rendimento que antes? Talvez a mãe dele estava doente. Então, para a gente ser acessível, a gente também tem que ter empatia. Porque se a gente não tiver empatia, a gente não vai querer atender o celular quando alguém ligar. Então, eu trago essas reflexões para cada um de vocês, porque são coisas que eu reflito todos os dias. E tenho falhas, óbvio. Erro toda hora, mas eu sei um caminho, que mesmo errando, eu sei como que eu posso fazer para voltar. Isso é o mais importante. E uma das coisas mais importantes também é tornar o paciente responsável pelas decisões que ele tem, Então, na vida a gente tem duas decisões. O tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Inclusive, a gente não sabe nem descrever direito o que é o tempo. Existem esses estudos finos, Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente começa a cuidar da gente. E aí eu não estou falando de uma pessoa de 90 anos, não. A gente cuida da gente agora. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver. Eu estou com 38 anos, eu posso morrer amanhã. Ninguém aqui sabe. Então, a decisão é agora. O que eu estou fazendo para a minha saúde mental? Eu estou cuidando do meu psicológico? Como é que está a minha alimentação? Eu estou malhando? Estou fazendo exercício? Ou eu não estou fazendo nada por mim? Eu vou fazer quando eu tiver tempo. Depois que eu começar a ganhar mais grana, ou depois que a minha empresa ficar legal. E o tempo vai passar. E às vezes você vai morrer antes. Então, a decisão é sempre nossa. É sempre nossa, é minha, de vocês. A gente sabe o caminho. E a gente precisa se responsabilizar pelo caminho que a gente segue. Porque senão, lá na frente, o envelhecimento, a vida, vai trazendo tantos impactos que fica tudo muito duro para todo mundo. Então, a gente precisa decidir
escolher o que a gente quer, porque isso também vai interferir no nosso desempenho em outras áreas da nossa vida. Se eu não tiver saúde mental, como é que eu vou vir aqui em cima e falar? Eu vou ser tomada pela ansiedade, pela depressão, pelo medo, né? E uma coisa que sempre precisa ser muito bem lembrada e que dentro da nossa cultura, principalmente brasileira, a gente não fala, não pensa, todo mundo tem medo, é sobre a finitude. Finitude. Todos nós, a nossa matéria vai acabar. Todos nós vamos morrer. A gente nasce, vive e morre. Tem gente que vive 10 anos, 20, tem gente que vive 100. Eu não sei quantos anos que eu vou viver. Mas eu preciso pensar sobre isso. E não de forma trágica. Lembrando que isso é um processo natural que faz parte da nossa vida. A morte não está em outro lugar, ela faz parte do nosso processo aqui na Terra. Eu quero viver 90 anos, eu quero ir para Caldas Novas, eu quero fazer aquelas excursões, todo mundo, eu quero viver 100 anos, eu quero viver o tempo que Deus me der aqui, com qualidade de vida. Fazendo a minha parte, mas sabendo que eu vou morrer. E isso é tão importante, porque quando a gente... Ixi, gente. Derek, tá dando um tilt esse negócio aqui. Só um minutinho. Isso é tão importante porque se a gente pensa sobre a finitude, a gente acaba tendo decisões diferentes da nossa vida. Totalmente diferentes. Tá. E uma das coisas que eu aprendi com meu avô, e eu trago para vocês também como poder que eu vejo muito no cuidado com os meus pacientes, nas atitudes deles também. Eu percebo isso, vindo das histórias que eles vivenciam, a importância da gente doar o tempo da gente. Isso é uma das coisas mais importantes do mundo. E aí eu convido vocês a fazer essa doação do tempo. Porque é só quando a gente doa o nosso tempo que a gente aprende verdadeiramente qual que é o valor do tempo na nossa vida. Às vezes é mais fácil a gente fazer um Pix, muito fácil. Se a gente tiver a grana, é fácil você montar uma cesta e mandar. Mas você ir visitar seu vizinho, uma pessoa que está doente, a gente não precisa ir para a África. A possibilidade de fazer caridade, doação, participar de um projeto, de qualquer coisa, está na esquina da nossa casa. Basta a gente abrir o nosso olhar para isso. E quando a gente está fazendo isso, a gente não está fazendo isso para o outro, a gente está fazendo em benefício próprio. Quem faz esse tipo de trabalho só tem prosperidade na vida. E eu falo com certeza. E a doação, a caridade, ela é uma forma muito legal da gente trabalhar a nossa humildade, que é um dos valores mais importantes do amor. Porque a humildade, a gente precisa de humildade para viver. A gente precisa de humildade para doar, mas a gente também precisa ser humilde para receber ajuda quando a gente precisar. Seja num processo de adoecimento, seja financeiramente, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos ser humildes. E aí, como a gente falou de finitude, um exercício que eu faço todos os dias, que me ajudou quando eu tive um burnout, quando eu tive uma depressão, me ajudou muito, é pensar todos os dias, quando eu acordo, se hoje fosse o meu último dia. Todos os dias, ao acordar, eu penso, cara, se hoje fosse o meu último dia, eu faço uma meditação, eu imagino um lugar lindo no meio da natureza, e depois eu fico meio, ainda mais nesse friozinho, né, a gente fica uma preguicinha de levantar, e aí eu penso, cara, se hoje fosse o último dia da minha vida,
quais seriam... Nossa, gente, estou tendo uma dificuldade nesse negócio. Quais seriam as suas escolhas, suas prioridades? Será que essas prioridades seriam as mesmas que você teve ontem? Ou não? Aí você vai começar a entender o que realmente tem valor na sua vida e tem valor para você. Com quem que você quer estar? Você quer meu avô e meu namorado. Aonde você quer estar? Você quer alguém ali do seu lado, segurando na sua mão? Como que você quer? Então nós temos que decidir sobre isso também. Nós não decidimos sobre a nossa vida? Nós somos responsáveis também por como, aonde a gente quer passar, né, os nossos últimos momentos. Eu trouxe essa foto na hora que eu estava fazendo a minha palestra. Foi uma das fotos que eu fiquei mais emocionada. Esse é o seu Cebolinha, né, o nome fictício dele. E eu gostaria que vocês olhassem bem para a face desse homem e me falassem: vocês acham que ele está em sofrimento? Não, né? Eu também não. Eu acho que ele está em paz. Esse homem, ele descobriu o que é a paz espiritual. Que a paz espiritual, ela independe do momento que a gente vive. Você pode estar cheio de problema ou você pode estar morrendo. Porque quando você descobre isso, é uma das coisas mais poderosas do mundo. Dinheiro aqui não vale nada, né? Então, queria deixar essa reflexão para vocês. E aí, nesse caminho que eu venho seguindo, nessa percepção que eu venho tendo, né, dentro do meu trabalho, o caminho é a espiritualidade, né? A gente tem que ser responsável, ter decisões. A gente sabe o que a gente deve fazer, o que não deve. Mas a espiritualidade, ela é a coisa mais bonita que um ser humano pode ter em qualquer momento da vida dele. Ela é uma chave a mais para a cura de qualquer dor, independente de ter ou não doença, da idade, seja eu com 38 ou alguém com 70, 90 anos. Esse tem que ser o caminho. Porque quando você encontra essa paz espiritual, você encontrou a conexão profunda. Você silenciou os ruídos externos. Você conseguiu entender, curar suas dores e seu medo. Você não tem medo mais. A gente não tem que ficar com medo. Por quê? A gente trouxe isso para o consciente. E como que a gente faz isso? No espiritual, né? Então eu convido todo mundo a começar a exercitar, meditando, orando, do jeito que vocês preferirem. Mas esse caminho é um caminho lindo e tem algumas fotos lá dos eventos. O tanto que essas pessoas, né, que são muito conectadas à espiritualidade, se emocionam e se curam todos os dias. E que a gente viva de verdade todos os dias da nossa vida, porque é isso que a gente pode fazer aqui, é isso que a gente pode e deve fazer. E deixo flores, beijos e muita zoação para todo mundo. E esse aqui é uma foto lá do Céu do Gamarra, todo mundo já deve ter falado. Eu conheci lá tem 1 ano, um lugar assim que tocou muito meu coração, porque foi uma das conexões mais profundas que eu já atingi na minha vida e um contato totalmente direto com Deus. E aí eu tenho muita gratidão por Deus ter aberto esse caminho, me levado para lá, porque foi uma experiência de muita cura para mim. E eu queria dividir isso também com vocês. Quem não conhece, vá conhecer. E falar também que no final do ano eu estou vindo morar aqui no sul de Minas. E aproveita essa oportunidade. Tem alguns projetos já em mente. Lembra que eu falei com vocês que essa questão da qualidade do tempo que eu queria? Pois é esse o movimento que eu estou fazendo. E eu não tenho medo do que vai vir. Mas eu sei que vai vir muita prosperidade, porque é isso que é a minha vibração. E eu conto com a generosidade, com a acolhida de todos vocês quando eu chegar aqui. Um beijo e muito obrigada.